Respondendo à consulta sobre a combustão do GLP, gás liquefeito de petróleo, assim como do GNV, gás natural veicular, primeiramente nós vamos identificar os componentes que estão lá no veículo, seja utilitário ou mesmo carro de passeio, que utilizam na combustão o GLP, gás liquefeito de petróleo. Primeiro componente é o chamado cilindro de gás GLP, ou como se popularizou, botijão de gás GLP. Gostaria logo de diferenciar o botijão GLP para uso doméstico, em cozinha, é diferente do botijão GLP para uso em automotivo. Mas eu falo em termos de como o gás que está no interior, tanto do cilindro chamado botijão de gás de cozinha, como botijão GLP para o uso, tomando como exemplo em empilhadeiras, a diferença é que no botijão de gás GLP para a cozinha, ele é posicionado lá próximo ao fogão, ou aonde ele esteja, aonde o gás é retirado na parte superior do cilindro ou do botijão. Ele já vem no estado gasoso, porque, senhores, o gás GLP, quando envasado, ou seja, introduzido dentro do recipiente que nós chamamos comumente de botijão, ele é colocado lá dentro com uma pressão de 8 kgf por centímetros quadrado. Nessa pressão, ele está liquefeito, que combina então com o nome gás liquefeito de petróleo. Esse estado líquido dentro do botijão de cozinha ou mesmo do automotivo, do utilitário, é visivelmente compreendido, porque se você manuseá-lo, você balança e você percebe que existe líquido dentro do botijão. Só que esse líquido é o próprio gás liquefeito. Então, dada essa explicação, no caso do botijão de cozinha, a gente coloca então o cilindro na posição vertical e quando você abre a válvula do fogão ou do botijão, na verdade você primeiro abre a válvula do botijão. E o gás em estado gasoso que paira sobre o GLP liquefeito no interior do botijão, a parte gasosa do gás vai para o coletor dos bicos do fogão de cozinha. Aí você abre a válvula correspondente àquela boca do fogão, com a presença do fogo você consegue acender e o GLP fica queimando. Então, explicando primeiramente esse processo conhecido por todos, pelas donas de casa, que dominam perfeitamente e têm o cuidado na utilização do gás butano, como elas chamam, acontece isso. Agora, já na utilização do
veículo, no caso GLP, tanto na empilhadeira, como eu estou colocando como exemplo, ou no automotivo, nós temos que retirar o gás de dentro do reservatório, no caso da empilhadeira, um botijão P20 de 20 quilos, nós vamos ter que tirar esse gás no estado líquido. Então, se faz através de um tubo chamado pescador, porque lá no botijão de GLP para veículo, para empilhadeiras, ele tem lá uma marcação para quando for montado, tanto no carro como na empilhadeira, ficar numa posição aonde esse cilindro, esse tubo pescador está sempre pegando de dentro do cilindro, de dentro do botijão, o gás no estado líquido. Entre o reservatório botijão, no caso do veículo da empilhadeira, nós temos ainda um dispositivo chamado eletroválvula, que num comparativo com o botijão de cozinha, corresponde àquela válvulazinha que você abre e fecha manualmente, que fica sobre o tubo, né? Pois muito bem. Então, nesse comparativo, essa eletroválvula, ela é acionada, no caso da empilhadeira, do automotivo, eletricamente. Quando você, como se diz, dá na chave, você libera a saída desse gás no estado líquido e ele entra no rodogás. Agora nós vamos falar então do rodogás como o componente que prepara esse GLP para que aconteça a combustão lá no motor do veículo, seja empilhadeira, ou seja utilitário, seja o carro de passeio. Então, como funciona isso? Você liberou, deu na chave, uma expressão popular entre os motoristas, liberou o gás GLP no estado líquido, isto pela posição correta que você colocou o cilindro no automotivo, na empilhadeira. Esse tubo pescador está sempre buscando o gás GLP no estado líquido. Esse gás no estado líquido vai entrar no rodogás. No rodogás, como eu disse, é onde dá-se a preparação do gás para que haja a combustão. A função do rodogás são duas funções básicas. Uma, rebaixar essa pressão de 8 quilos para aproximadamente igualando a pressão em torno da pressão atmosférica. Lembrando que a pressão do botijão interna, onde está o gás GLP, está em torno de 8 quilos. Mas quando chega no rodogás, pelo desenho interno do rodogás, cavernas, um desenho complexo, para o GLP atravessar o rodogás para seguir para a câmara de combustão do veículo, todos esses labirintos faz com que essa pressão caia em torno da pressão atmosférica. Da mesma forma, existe lá no rodogás uma forma, aproveitando a água quente do bloco desse motor de arrefecimento, essa água quente ajuda a vaporizar o gás
GLP. Porque o GLP, na pressão atmosférica, ele já é gás. E essa água que está quente, que está dentro do rodogás, fazendo a troca de energia térmica, aquecendo esse GLP, mais vaporiza, preparando o gás GLP, que vai agora seguir para o coletor de admissão desse automotivo. Agora, nós temos que agora de fazer exatamente a preparação final do GLP, que é a mistura desse gás GLP com a parte de ar. Essa mistura é que vai estar pronta agora para que entre lá na câmara de combustão do automotivo. Lá na câmara de combustão nós temos duas válvulas, uma válvula de escape, uma válvula de admissão e a chamada vela, que é para produzir a centelha, que é para a partir daí dar-se a explosão e se obter o tempo de força, o tempo motor desse automotivo, que é o tempo de potência que produz então o trabalho. Explicando, o automotivo, partindo do princípio que seja um motor de 4 tempos, o primeiro tempo é o tempo de admissão. Então, nessa hora, a massa do GLP com ar entra pela válvula de admissão no cilindro que vai explodir. A válvula de escape está fechada e a válvula de admissão está aberta. E o pistão, os mecânicos conhecem perfeitamente isso, e o pistão está descendo. Então ele está aspirando a massa de GLP com ar. Então essa massa, ela está pronta, é uma massa gasosa, ela está pronta para ser admitida na câmara de combustão. Então, na descida do pistão, no primeiro tempo chamado de admissão, dá-se a entrada da massa A mais GLP. Daí os motores chamados, esses motores de combustão, são chamados também motores de aspiração. Ele está succionando a massa de GLP mais o ar, numa mistura correta que dê o melhor rendimento térmico nessa aplicação. Pois muito bem, o segundo tempo do motor vai ser a compressão. Então, nessa hora, o pistão está subindo e vai comprimindo a massa A e GLP, porque a válvula de admissão também agora está fechada. Esse primeiro tempo, ele acontece pela imposição do motor de partida, ou chamado motor de arranque. Quando esse pistão vai comprimindo essa massa, quando ele vai chegando próximo a um ponto que nós chamamos ponto superior, ou ponto para existir a ignição, entra em cena uma vela que solta uma chispa. Nessa hora, toda essa massa GLP e ar fortemente
comprimida, ela vai explodir, ela vai querer se expandir. Como ela está enclausurada dentro da câmara de combustão e espaço sobre o pistão, essa massa que tem de se expandir com um volume muito maior, ela empurra violentamente o êmbolo do pistão para baixo. Daí o nome resultar motor de explosão. E existe um dispositivo chamado biela, que ela consegue fazer a conversão desse movimento vertical descendente muito forte em um movimento rotativo lá do virabrequim. Essa peça chama-se biela. Ela converte o movimento descendente do pistão, alternativo para cima e para baixo, no movimento rotativo de um dispositivo chamado virabrequim, que a partir desse dispositivo, que também recebe o nome técnico de árvore de manivelas, se tira todo o processo de utilização de movimento, de potência do automotivo, seja empilhadeira, seja utilitário, seja carro de passeio. Então foi o primeiro tempo. O tempo de explosão produziu esse trabalho. E o último tempo, que é o quarto tempo, é o de escape. É onde esses gases que foram queimados, eles são expurgados para o meio ambiente, passando pelo filtro. Do mesmo jeito que o filtro de ar, antes do ar entrar na câmara de combustão, é filtrado, se pode reter impurezas desse ar indo para o meio ambiente. E como nós estamos aqui tomando como base um automotivo de 4 cilindros, aí nós temos ainda 3 cilindros para acontecer esse mesmo processo de explosão. Dependendo da ordem de queima, tomando como exemplo esse que nós estamos falando, queima 1, queima 3, queima 4, queima 2. Vai depender da ordem de queima do motor. Fica então explicado como acontece a combustão do GLP. E numa situação similar, acontece também com o gás GNV, seja, gás natural veicular. Só que requer um cuidado muito maior, porque a pressão interna lá do gás natural veicular chega a 220 bar. Da mesma forma, ele tem que ser retirado de forma líquida, tem que ser rebaixada a pressão, similar ao que eu expliquei do GLP, e ficar pronto no estado gasoso para acontecer a mesma sequência de combustão. Se o motor for 4 cilindros, pode ser 1, 3, 2, 4, tudo vai depender da ordem. Mas fica patente. Não se pode introduzir diretamente o gás sem controle na admissão para queimar. Tem que ver todo esse processo, como os senhores observaram. Cilindro, onde armazena o combustível GLP ou GNV,
depois a eletroválvula, depois o rodogás que prepara toda essa condição, tanto do GLP, tanto do gás natural veicular, para que ele possa ser introduzido por aspiração na câmara de combustão do motor. Essa é a explicação, essa é a forma segura de se trabalhar e de se fazer a combustão tanto do GLP como do gás natural veicular.